Pessoal, vou trazer para vocês uma correção de cor em cabelos brancos de uma maneira mais prática de ser feita e super funcional para a cobertura dos brancos na região onde mais incomoda a cliente. Nesse cabelo aqui, nós temos resto de mechas antigas, com bastante quantidade de fios naturais se mesclando. É tanto que a gente consegue ver que o loiro tá com bastante fio, ó, escuro no meio. Então, mechas mescladas é quando tem duas tonalidades de fios, natural e loira. Então, você não vê uma proporção grande somente de mechas loiras. A última vez que fizeram mechas no cabelo dessa cliente, ela mancharam o cabelo dela e provavelmente fizeram algum efeito esfumado ou até mechas costuradas mesmo, só que a longo prazo foi desbotando e ele tá com essa marcação amarronzada. E aqui nós temos 50% de fios brancos. Por que 50%? Porque a gente vê a mesma proporção de cabelo natural e de fios brancos. Pode ver que ele tá bem mesclado, né? Tem duas tonalidades. E isso acaba deixando o cabelo natural da cliente, o fundo natural, acinzentado. Então eu não posso definir que esse cabelo é um castanho escuro, porque o fundo que eu tenho para trabalhar dele é cinza. Então não posso trabalhar com mechas extremamente branquíssimas, porque ao invés de eu realçar ela, deixar ela mais loira, eu vou deixar a mecha tão branca que vai parecer que é o próprio branco da cliente, por conta do fundo acinzentado. Se fosse um fundo totalmente escuro, natural, a mecha branca, ela iria se destacar. Num fundo cinza, ele iria se igualar ao fundo acinzentado que está e aparentando ter mais quantidade de cabelo branco ao invés de mechas, tá? Deixa eu mostrar aqui a lateral, que é a parte que mais incomoda toda cliente que tem bastante quantidade de fios brancos, tá? Aqui a gente já tem aqui, ó, uns 90% de fios brancos, onde a gente vai fazer um contorno bem marcado, um contorno global que está super na moda, super tendência, e eu acho uma ótima estratégia para quem tem bastante cabelo branco nessa região e ajuda a ter durabilidade e disfarçar esses fios brancos. Deixa eu mostrar minha modelo, como que ela tá. Quando eu falo um contorno global, gente, é quando se pega desde o couro cabeludo. Nessa região aqui, se você faz só mechas, vai estar misturado o fio escuro, porque temos 90% só de brancos, então ainda tem o fio natural, e o fio natural vai mostrar o fio branco. Então, quando começar a crescer, por mais que eu faça um contorno marcado sem ser global, ele mesmo assim, ele vai aparecer esse branco ao ponto de incomodar a cliente. Pode durar mais, ter mais durabilidade para incomodar? Pode, mas hoje eu vou trazer um efeito completamente diferente e que traz mais durabilidade ainda para o cliente, tá? Então, nas duas regiões laterais, ela tem 90% de brancos. Ó. E o fundo natural do cabelo dela, a gente consegue ver que é um castanho mais fechado, ó. A gente vê por conta da tonalidade das sobrancelhas, que é uma sobrancelha um pouco mais escura, um pouco mais grossa. Então tem que trazer tudo ornando para esse cabelo. Pode ver que esse fundo dela é um fundo acinzentado. Então eu não posso trabalhar com uma tonalidade de loiro extremamente branca, porque senão eu vou continuar deixando ela muito platinada. Então eu quero trazer naturalidade para esse cabelo. Gente, acabamos de finalizar aqui a correção de cor em cabelos brancos. Trouxe para vocês uma tonalidade bem perolada, tá? Completamente diferente do tom que estava. Por quê? As mechas que estava anteriormente estava muito acinzentada. E como ela tinha bastante quantidade de fios brancos, que era 50% de fios brancos e 50% de fios naturais, o fundo natural do cabelo dela acabava se tornando um fundo acinzentado. E com as mechas claras muito acinzentadas, aparentava ela estar inteira com fios brancos no cabelo. Então a tonalidade perolada, ela traz essas nuances um pouco mais douradas, evitando sobressair o fio branco indesejado da cliente. Eu trabalhei a técnica de correção de uma forma mais prática e mais funcional para o cliente. Como?
Caprichei na região do topo, que é bem próximo da raiz. Fiz esse cabelo todinho eriçado e bem mesclado, tá? Porque o próprio cinza do cabelo natural da cliente, ele acaba neutralizando as mechas. Fiz o eriçado bem rente aqui da raiz, para poder evitar aí o branco sobressair. Caprichei bastante no topo e no contorno. E por dentro, que eu falei para vocês que eu queria mechas mais práticas, mais rápidas, eu trabalhei mechas mais largas, para poder subir mais o eriçado e ter mais quantidade de fios mesclados, sobressaindo somente a ponta 100% loira. Então a gente consegue ver que essa ponta 100% loira, ela tá somente 4 dedos de ponta 100% loira. Então, para ganhar tempo, eu peguei mechas mais largas por dentro e caprichei mais com mechas finas, aonde realmente incomoda a cliente. Fiz aqui o contorno, que era uma região que tinha bastante quantidade. Ela estava com 90% de fios brancos. E aí eu fiz um contorno global, fiz uma descoloração global, deixei a tonalidade do branco natural dela, mais para um perolado na descoloração. Mesmo eu deixando global esse contorno, eu fiz o uso do esfumado somente próximo da raiz. Por quê? Porque senão ia ficar muita luz sobressaindo dessa raiz e não ia bater com a tonalidade da sobrancelha da minha cliente. Porém, esse efeito de esfumado, como eu abri a tonalidade extremamente clara, conforme ele for desbotando este acinzentado, ele vai clareando, ele vai ficando numa nuance natural de um loiro. E quando esse cabelo branco começar a crescer, ele vai disfarçar 100%. E olha só o contorno, que belíssimo. Ela pode jogar para qualquer lado esse cabelo, que ele vai dar o efeito, ver assim de ladinho, ele vai dar aquele efeito global, com bastante marcação e com uma tonalidade mais natural de um loiro do que de um efeito de fios brancos indesejados. Olha lá. Se ela quiser usar no meio também, olha como que fica. Se eu deixasse esse cabelo mais platinado, não ia aparentar ser um cabelo loiro, e sim um cabelo mais branco. Então aqui a gente conseguiu disfarçar bem os fios brancos, deixando ela uma loira perolada. E lembrando também que aqui foi uma correção de cor, que o cabelo dela nessa região do comprimento que tinha crescido, o cabelo dela, né, tava com a raiz natural e tinha uma marcação, uma mancha amarronzada bem nessa região do cabelo. Então, com a técnica do eriçado e com bastante proporção de mechas nesse topo, foi possível disfarçar e corrigir essa marcação. Fizemos o corte também para dar o alinhamento de pontas, porque estava uma ponta extremamente fina, agora está uma ponta saudável, bem cheia. E esse foi o nosso resultado, um cabelo extremamente brilhoso, saudável e sem nenhum efeito ou comparativo com algum fio branco. Olha só que coisa linda. E é isso, gente. Arrasamos aí nessa correção de cor de cabelos brancos.